Eu sinto medo, todos nós sentimos medo. Ninguém tá inerte a esse sentimento, né? E é uma das coisas mais paralisantes que a gente tem na nossa vida. Vou até parar aqui, porque ele é um sentimento que tá com a gente desde da ancestralidade, né? Desde a antiguidade, o medo ele existe, e nunca vai parar de existir. Mas vamos entender um pouco como é que ele funciona, como é que ele atua no nosso corpo, né? No nosso cérebro, na nossa mente, e como é que a gente faz para levar, né, o medo de uma outra forma. Ao invés de paralisado, a gente saber reconhecer, saber tratar e, e viver uma vida bem melhor, né? Mais plena. Porque quando a gente fala em medo, o medo ele vem desde antigamente, né, igual eu falei com vocês, porque o medo ele está diretamente ligado à sobrevivência. Então imagina se a gente não sentisse medo, os nossos ancestrais não sentissem medo. Então o medo ele é um sentimento necessário, né? Mas só que a gente tem que levar ele como uma prudência e não como um fator paralisante. Então o medo, ele é disparado por uma área no nosso cérebro que ela é chamada de amígdala, que dispara ali o sentimento do perigo, né? Então uma ameaça do perigo, ele é responsável por essa parte. E essa área do cérebro também, ela é responsável pela adrenalina, né? Que libera o hormônio do nosso corpo, a adrenalina e também o cortisol, que é o hormônio da fuga. Então, toda vez que o nosso cérebro ele se depara com uma certa situação de risco, ele vai disparar esses hormônios para a gente. Muitas das vezes, esses hormônios que ele vai disparar vão fazer sentido, só que muitas vezes não. Então, a gente vive em um meio social, né? A gente recebeu a criação dos nossos pais, tem uma influência direta na escola que a gente cresceu, dos nossos amigos, do nosso trabalho. Então a gente é cercado por pessoas, essas pessoas elas também transferem para a gente um certo grau de influência. Então em algumas áreas o medo ele não vai corresponder à realidade, simplesmente a uma ilusão na nossa cabeça, né? A uma projeção, para falar melhor. Então, se a gente está com medo, por exemplo, de saltar de paraquedas, que seja, o medo vai fazer a gente dar um passo para trás e recuar e não ir de encontro ao perigo, sobrevivência. Mas só que quando a gente pensa no medo, ele pode vir de algumas formas diferentes. Então, trazendo para nossa realidade hoje, a gente pode ter medo do novo, o receio do novo. A gente pode ter medo do julgamento das pessoas, que também é uma forma de medo. A gente pode ter medo de alguma coisa racional, que às vezes não faz sentido algum, que é um medo, por exemplo, de chuva. A gente pode ter um medo ocasionado por traumas, pode ter passado uma situação em que estava passando por embaixo de uma árvore, por exemplo, igual eu estou aqui, e caiu um galho de uma árvore na sua cabeça quando você era pequeno, ou quando era pequeno. Isso me fez ter um medo de passar embaixo de árvore. Isso é um tipo de medo também. São algumas formas que o medo ele vem na nossa vida, né? E teve um ponto específico, que é o objetivo desse vídeo aqui, da gente saber tratar e lidar com medo. O que, que a gente faz para quando esse sentimento vir, a gente pensar de uma forma mais crítica e saber se procede ou não, né? Por que, que tá vindo esse medo? Porque o medo, ele, igual eu falei com vocês, ele pode vir como prudência. E a prudência é uma virtude, né? Então a prudência nada mais é do que você pensar antes de agir, então você não agir precipitadamente e você saber distinguir aquele sentimento que está em você antes de você tomar uma decisão. Então essa virtude ela é louvável, que a gente tem que procurar exercer ela, né? E procurar cada dia mais evoluir ela na nossa vida. E uma situação específica na minha vida, quando eu estava já mais velho, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa também, né? Quando eu tinha os 19 anos, eu passei por uma experiência muito boa que me fez mudar a minha visão em relação ao medo e a forma com que eu lido hoje com o medo, que eu quero passar para vocês. Eu tinha um medo gigante de ir em toboágua, né? Você tá num parque aquático ali, tinha um toboágua, não descia, muito medo. Aí eu tava com 19 anos ali, de férias, tava com os primos meus num parque aquático e todo mundo foi nesse toboágua gigantesco, que era o maior, era o reto, né? Então, e eu subi, ele tinha
não sei, não vou me lembrar o certo quantos metros de altura, mas era muito alto. E subindo ali, tinha uma proteção, né, dos lados, então eu não tinha muita noção de onde que eu estava em relação à altura. Continuei subindo com eles, a gente foi subindo esse toboágua. E quando chegou lá em cima, que eu tive a real noção de onde eu estava, eu falei assim, não, eu vou descer. Não vou, eu vou embora, né, eu vou voltar. E não vou descer nele. Só que aí eu vi cada primo meu indo, né, e eu fiquei de uma certa forma envergonhado na época. Então eu me deparei com dois medos, né? O medo do que eu ia passar, que era o novo, de descer no toboágua, e o medo também do julgamento do outro, que era dos meus primos. Então, os dois medos se confrontando aí, né? Que coisa doida. E nessa específica situação, o que falou mais alto para mim foi o medo do julgamento. E acabou que eu desci. E assim, quando eu desci, hoje eu consigo ver que um dos medos também era o medo do julgamento dos meus primos. Mas só que o que fez virar minha chave foi literalmente o medo do desconhecido, que é uma das coisas que a gente mais tem na nossa vida, né? O que mais paralisa. E naquilo ali eu desci, quando eu cheguei lá embaixo, me deu um sentimento muito bom, foi de vencer, né? Então esse que é a grande mágica quando a gente sabe lidar com o medo. Então quando o medo vem, hoje eu me faço algumas perguntas. Então, esse medo, ele faz sentido? A gente tem que pensar friamente, né, quando vier. Porque às vezes o medo que eu tô sentindo, ele não tem razão, não faz sentido. É um medo literalmente do desconhecido novo, é o medo de me expor, é o medo de falar em público. Então o medo ele vem envelopado com outras coisas, né, que fazem a gente não perceber que é um medo em si. Então quando o medo vier na sua vida, a primeira coisa é parar e pensar, deliberar sobre ele. Isso aqui faz sentido, esse medo que eu tô sentindo aqui? Porque muitas das vezes você vai ver que esse medo ele não faz sentido, mas muitas das vezes ele vai ser prudente, né? Você ter esse medo, porque pode colocar em risco ou a sua vida ou a vida de alguém, é uma atitude que vai impactar a vida de outras pessoas, enfim, sua vida lá na frente. Mas quando ele fizer sentido, ok. Mas muitas das vezes ele não vai fazer. Na verdade, ele vai fazer só a gente paralisar e não ir atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, da nossa progressão, seja em carreira, pessoal, né, no trabalho, melhorar nossos relacionamentos, nossa convivência. Então, isso só vai paralisar a gente. A primeira coisa é pensar sobre ele quando ele vier, né? A segunda coisa, que é o exemplo do vídeo, do vídeo não, da história que eu falei com vocês aqui, do toboágua, é a gente se expor a ele de forma gradativa. E essa forma específica, ela é muito prazerosa de certa forma, porque você lidar com o medo frente a frente, você não corre dele e você vence o medo. Então te faz ser uma pessoa muito mais segura de si. É o convite que eu te faço também. Então se exponha gradativamente ao medo e vá de encontrar ele e supere seus medos. Essa é uma sensação maravilhosa. Então, a partir do momento que eu desci naquele toboágua, eu saí dali uma outra pessoa. E que faz hoje eu lidar com medo de uma forma totalmente diferente. Então hoje, particularmente, tudo que eu vejo que me incomoda, tudo que me gera um medo, porque também o incômodo, quando a gente se sente incomodado com alguma coisa, é de certa forma um medo ali, né? Então quando você encara o seu medo de frente, você se torna uma pessoa mais segura, de si, né? Você se posiciona mais, você não tem medo da opinião do outro, então é totalmente libertador você, né, lidar com medo e te faz galgar na vida. Então, quando você tiver alguma situação que você sabe que você está com medo, então vai de encontrar ela e lida de uma forma gradativa. Então, se expõe a ela devagar, né? Então, por exemplo, se você tem um receio ou um medo embutido aí de falar em público ou de expressar sua opinião em público, com medo original do que as pessoas vão achar de você, se exponha a mais essa experiência. Então, do nada, quando você tiver um ambiente de trabalho, por exemplo, puxa um assunto com as pessoas ou tenta falar, né, para 3, 4 pessoas ali em um grupo, falar mais de você, mais da sua vida, se expor mais ao risco, né? Que você vai ver que lá na frente, muito do medo que você acha que você tem não faz sentido, né? E você vai ver que sua vida vai evoluir muito mais. Então, são essas duas principais dicas aí que mudaram minha forma com que eu lido com o medo hoje. E me faz ser uma pessoa muito mais tranquila, é o ponto-chave, né, das nossas conversas também. Uma pessoa mais segura de si.
E é isso que eu quero para a vida de vocês. Então lide com esse medo, não deixe o medo te paralisar. Vá de encontrar ele, que vocês vão ver que a linha do seu medo que está te paralisando, um passo mínimo que você der de encontro a ele, vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Então, o meu convite para você é hoje. O medo veio, pense sobre ele, delibera, faz sentido? Ou será que é um medo, por exemplo, de um comodismo que eu tô? É uma preguiça? É um receio? É o medo de me expor, o que os outros vão pensar de mim? É o medo do desconhecido? Pensa sobre isso que você vai ver que vai abrir um campo de visão que você não estava pensando. E de certa forma, você tem duas opções, né? Quando você pensa no medo, que ele não vai fazer sentido, você pode simplesmente ignorar, mas você não deve. Você deve ir de encontro a ele, que é a sua mudança de vida ali, às vezes o seu sonho, né, seu objetivo, seu desejo aí, sua conquista pessoal, tá literalmente um passozinho de você enfrentar seu próximo medo. Então faz isso, se exponha mais, corra um pouco mais de risco de uma forma prudente, mas lide com o medo frente a frente. Esse é o convite que eu te faço hoje. Porque medo a gente nunca vai morrer sem ter. E todo tempo a gente está lidando com medo. Então, é saber tratar esse medo, saber lidar. Às vezes vai fazer sentido e ele entra como prudência. E às vezes não vai fazer sentido porque ele vai literalmente entrar como uma trave, como uma barreira na nossa vida e nos privar de progredir. Né? Então é isso. É, vamos tratar esse medo aí e fazer ele pensar duas vezes antes de aparecer, né? Mas quando aparecer também, que a gente vai ter um olhar atento. Então é isso. Até o próximo vídeo. E se você gostou, deixa seu like também. Compartilha com quem está precisando, comenta, ativa o sininho também, as notificações para você não perder os próximos vídeos. E vamos nessa jornada junto, que a vida é bonita demais e a caminhada é sensacional. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Fica com Deus.